Olá, povo lindo! Então vamos aí para o nosso segundo vídeo das nossas devolutivas, das nossas correções. E agora falando de religião, esse renascimento, essa nova forma do homem ver o mundo, de construir uma nova sociedade, também vai ter um impacto muito forte nas religiões, como a gente veio aprendendo até então. E aí nós vamos agora analisar as questões que foram feitas. Vocês vão observar agora nessas questões que já até aumentou-se o nível de dificuldade de algumas questões. A gente começa mais fácil e vai aumentando devagarzinho para não ser uma coisa muito abrupta, né? Que canse a gente vai pegando o ritmo, vai melhorando. Até no final do ano a gente está craque. Então vamos conhecer? Então essa primeira, que a gente chamou de Reforma Protestante contra a Reforma, parte 1, do dia 18 de março. Nós introduzimos, né, o que foi isso daí, nós tivemos 5 questões. Então vamos rapidinho a elas. Após ler o texto acima com muita atenção, a questão 1, né? Explique o que foi a Reforma Protestante. Você já acharia a resposta lá no começo. A Reforma Protestante foi um movimento reformista, né? O próprio nome já fala, que tenta reformar a Igreja Católica. O seu precursor ali, que fortaleceu, foi o Martinho Lutero, que vai começar a questionar algumas posturas da Igreja Católica. Essas críticas vão ser tão fortes, tão veementes, que chega um momento que a ruptura acaba acontecendo, ou seja, não deu só para reformar a Igreja Católica. Há o rompimento e surge aí a primeira igreja cristã, fruto dessa reforma religiosa, ou seja, desse rompimento com a Igreja Católica. A número 2 vai falar assim, no subtítulo do texto, contexto da Reforma Protestante, vários alunos me perguntaram, o que é isso, professor? Quando o professor fala no subtítulo do texto, subtítulos são aqueles teminhas que tem entre um parágrafo e o outro. Então você vê que a pergunta já te direciona para lá, ó. No subtítulo do texto, aí você vai lá, chamado O Contexto da Reforma Protestante. Então você vê, a pergunta já te deu uma dica, ó, a resposta está dentro desse subtítulo, tá? Mas é uma pergunta. Deixa claro que a Europa passava por grandes transformações sociais, políticas, culturais. Explique alguma dessas transformações. Por que muita gente me tirou dúvida com o professor na 2? Porque tem que montar a resposta. Né? Aquele velho hábito de achar. Começa aqui, acaba aqui nessa linha. Né? Começa nesse parágrafo, acaba aqui no ponto final. Essa você tem que dar uma montadinha. Ela já é mais desafiante. Você tem que ler o parágrafo inteiro. Mas o que estava acontecendo ali com a Europa? Ela estava passando pelo Renascimento, gente. Que a gente vem estudando até agora. Grandes transformações políticas, econômicas, sociais. Ou seja, estava desenvolvendo o comércio, estava desenvolvendo as cidades, estava se desenvolvendo a ciência, né, o que a gente chama de conhecimento científico. Então estava tendo uma circulação maior de ideias, de racionalismo. Estava se circulando mais livros por causa da invenção da imprensa. Então, ou seja, você vê todos esses turbilhões de coisas que estavam acontecendo. Tudo isso dentro do primeiro e segundo parágrafo do contexto da reforma religiosa. Tá? Então, por isso que vocês sentiram um pouquinho mais de dificuldade. Você tinha que montar as respostas. Então, o que está acontecendo? Desenvolvimento econômico, desenvolvimento das cidades, desenvolvimento do conhecimento científico, o homem sendo valorizado agora, o racionalismo, maior circulação de ideias. Você tinha que ter montado a resposta, mas muita gente acertou, tá de parabéns também, tá? A 3 vai dizer assim, entre os maiores questionamentos do Martinho Lutero contra a Igreja Católica, estava a venda de indulgências e a prática da simonia. Comente como se dava a venda de indulgência e a prática da simonia. Também estava nesse momento aí das causas da Reforma Protestante. Só que um pouquinho mais para baixo, estava ali dentro do próprio tema. Mas vamos falar com as nossas palavrinhas. O que era a venda de indulgência? Era a venda da Igreja Católica do perdão, para construir a Basílica de São Pedro. Então, mediante um pagamento, você recebia uma indulgência. Que vai ser uma coisa que o Martinho Lutero vai criticar demais. E o que era simonia? Simonia era o comércio do cargo eclesiástico, ou seja, dar cargos na igreja não pela vocação, mas pelo comércio, comprando esses cargos. Ou o comércio de relíquias religiosas. Né? Ou seja, eram formas de se ganhar dinheiro utilizando-se da religião. Isso era muito criticado pelo Martinho Lutero. Beleza, gente? Vamos para a próxima. Segundo o texto, que fatores levaram muitos reis a apoiarem a reforma religiosa proposta por Martinho Lutero? De todas aí é mais difícil, com certeza. Por quê? Mais uma de montar.
Você não tinha uma letrinha ali, aqui acaba aqui. Então, você vai vir aqui, ó. Politicamente, a igreja representava, estava aí nesse parágrafo, mas tudo muito tendo que montar a resposta. Por que então que os reis resolvem apoiar? Eles não aguentavam mais a influência do Papa, o poder do Papa no seu país, então ele queria mais poder político. Ele não aguentava mais pagar impostos para a igreja, então ele queria arrecadar para ele esse dinheiro que tinha que pagar de impostos. Então ele queria mais poder econômico e ele estava de olho nas terras da igreja também, no poder econômico da igreja. Então todos esses fatores levam os reis de alguns lugares a apoiarem as reformas religiosas. Maravilha? Maravilha. E aí a gente encerra. A síntese do pensamento teológico de Lutero era: o justo viverá pela fé. Explica o que Lutero queria dizer com essa afirmação. Aí você acharia aqui no finalzinho mesmo do nosso texto resumo, né? Que é onde ele vai falar assim, está até em negrito: a base da teologia luterana é a ideia de que o justo viverá pela fé. Assim, não são as boas obras que garantem a salvação de uma pessoa, mas sim a sua fé. Então ele não quer dizer que você não precisava fazer boas obras. É muito bom, né? Até um indicativo de Jesus, né, no Evangelho. Fazer boas obras, com certeza é bom. Mas ele falava que o fator primordial é a sua fé. Tá? Mesmo as boas ações necessitam dessa fé com Deus, desse vínculo com Deus. Tá? Então ele falava salvação pela fé. A fé é a parte mais importante da salvação. Ok? Maravilha! Aí depois na outra aula, a gente foi para a parte 2. A parte 2 já vai falar do João Calvino e do anglicanismo. Por isso que a gente já respondeu 6 questões, aumentou uma. Só que o professor Cabeção aqui digitou questão 1, questão 2, questão 3, questão 4, questão 6, questão 7. Deu um pulão aqui, né? Então, era questão 5 e 6, eram 5 questões. Mas vamos lá então. Vamos ver as perguntas que eu separei para vocês aqui. Quem foi e o que fez João Calvino? Então, João Calvino foi um teólogo, um cara inteligentíssimo, intelectual, também formado em Direito, lá na França, que também vai questionar os posicionamentos da Igreja Católica, algumas coisas que a Igreja vinha fazendo. Ele aprende muito com Martinho Lutero, só que ele ainda vai ser mais crítico, ele vai avançar ainda mais a crítica dele. O que vai acabando também a ele criar suas teorias religiosas, o que faz também com que funde mais uma igreja, né? A chamada Igreja Calvinista, e que no mundo inteiro tem vários nomes diferentes, sendo a sua principal obra, né, Instituição da Religião Cristã, onde ele deixa abordado como deveria ou como deve ser essa nova igreja. Tanto que a questão 2 já vai falar assim para você: cite 3 preceitos do calvinismo. Então, 3 regras do calvinismo. O professor colocou no texto para vocês, até separadinho por bolinha. O professor colocou um monte. Eu pedi para você citar 3. Essa já é uma pergunta nível fácil, né? A gente acha ali inferência no texto. Então essa é para analisar a tua leitura mesmo. Então o que o professor colocou aqui? Eu coloquei, das que tinham, eu separei uma para vocês verem a diferença que tinha com a outra. A salvação não depende da fé. Olha ele contrariando lá. Tá vendo? O Martinho Lutero. Ele leu muita coisa, gostou, mas aqui ele já discorda. Mas o homem já nasce predestinado à salvação. Então isso é a base da dele, a predestinação. Você já nasceu salvo ou não. Já está estipulado por Deus no momento que você foi criado. A aceitação da Bíblia como única fonte de verdade. Já deu uma porrada na Igreja Católica. Ou melhor, única fonte, a Bíblia. As regras lá da Igreja Católica, os dogmas, os catecismos, os documentos da Igreja, só a Bíblia. Você viu? Ele vai mudando. Aqui mais uma fala a Igreja Católica. Exclusão, ou seja, acabar com o culto de santos e imagens, que é uma coisa importante que acontece dentro da Igreja Católica. Então você vê que já começa, né, a acontecer as mudanças bem fortes aí. Bom, na pergunta número 3, explique por que a doutrina calvinista teve grande aceitação entre os membros da burguesia. Por 2 fatores muito legais. Entre as regras da Igreja Calvinista, ele justificava a usura, ou seja, o comércio em larga escala, em emprestar dinheiro, em questão de preço das coisas. Né? Ele falava, não, isso não é pecado, como a Igreja Católica aponta. Isso é fruto do trabalho de alguém, outro irmão que não se organizou. Então ele vai falar o quê? Ele vai falar que
A própria dedicação a Deus, andar no caminho reto, te ajuda a trabalhar, a ter lucro, e desde que você condene os prazeres da carne, os prazeres do mundo, você vai acumular dinheiro. Você vai guardar esse dinheiro porque você está trabalhando, você está valorizando o teu trabalho e você pode guardar dinheiro sim. E que o sucesso econômico é uma mostra que Deus é contigo, já que você consegue se desenvolver. Então a burguesia que era comerciante, a classe social dos comerciantes, vai falar, meu Deus, que maravilha. Não acha pecado a usura e ainda valoriza quem acumula dinheiro. Né? Há pensadores que dizem que até o calvinismo ajudou esse pensamento a alguns países se desenvolverem mais. Beleza? Aí vamos para uma outra reforma que foi o anglicanismo na Inglaterra, que começa a partir da pergunta 4. Quais eram as condições que favoreceram a reforma religiosa? O anglicanismo na Inglaterra. O professor já põe subtítulo para vocês. Reforma anglicana. Eu já abro para vocês, já colocando até bolinha para ficar bem fácil, o que ajudou. Também uma pergunta fácil, tá? De inferência no texto. Ou seja, são as perguntas que as respostas são mais claras, diferente das outras que tem que montar. Então vamos pegar algumas coisas que o professor destacou que fazia que fosse fácil lá na Inglaterra acontecer uma reforma. Primeiro, desde antigamente ele já era influenciado pelos pensamentos do John Wycliffe, que já questionava bastante como se comportava a Igreja Católica em determinados assuntos. A evasão de rendas inglesas em razão dos tributos católicos, ou seja, muita gente pagava impostos para a Igreja Católica, então esse dinheiro ia para Roma. Então o rei falou, puxa vida, né? Se não tivesse a igreja aqui, esse dinheiro ficava tudo aqui dentro da Inglaterra. Também favorecia eles a querer trocar. E a necessidade dos reis ingleses de se livrarem da influência de Roma para centralizar o poder. Como o Papa era muito forte, muito poderoso, né? Eles tirando a Igreja Católica de lá, o Papa não teria tanta influência mais sobre o país deles e o poder vinha para eles. Então tudo isso, gente, favoreceu, né, com que essa reforma anglicana acontecesse lá. Mas qual foi o estopim mesmo que fez acontecer? Essa é a pergunta número 6. Qual o motivo que desencadeou a reforma anglicana? É aquilo que o professor falou lá no vídeo, né? Uma historinha meio de amor, mais ou menos, né? O Henrique VIII queria anular o seu casamento com Catarina de Aragão, para ele poder desposar Ana Bolena. Ele alegava que não deu herdeiros homens, tal, e que ele queria herdeiros, mais herdeiros, mas o Papa não podia, né? Também não era interessante para a Igreja Católica, por questão de Catarina de Aragão pertencer a um reino católico, e ele fala, não, o casamento é um sacramento, eu não posso desfazer. E aí o rei fala, então tá, então vamos desfazer a parceria que existe entre a Igreja Católica e o nosso reino. Tá? Então o fator foi que a igreja não desfez o casamento dele, para ele poder casar com outra pessoa. E aí ele vai fazer o ato de supremacia em 1534, que é a próxima pergunta nossa. O que ficou estabelecido com o ato de supremacia em 1534? Ficou estabelecido que, professor Clebinho, que o rei Henrique VIII, ele é o chefe da nova igreja anglicana agora. Né? Não é mais o Papa, ele que organiza, ele é o centro da igreja. Assim ele poderia mudar conforme os seus pensamentos e suas ideologias. Maravilha? Vamos para o último agora, da parte religiosa. A gente vai ver como que a Igreja Católica reage a todos esses ataques, né? Toda essa relação conflituosa que estava acontecendo. Essa foi no dia 25 de março, né? Foi uma das últimas atividades que nós fizemos. Então, 6 questões. Então, vamos lá. Primeira. Explique o que foi e qual o principal objetivo da realização do Concílio de Trento pela Igreja Católica. Então, o Concílio de Trento foi o quê? Foi uma reunião, né? Convocada pelo Papa, justamente para reorganizar a Igreja Católica, para reafirmar a Igreja Católica e para dar essa resposta a todas as críticas que ela vinha sofrendo. Tá? Então foi um Concílio de Trento na Itália, vamos marcar bem isso? Foi uma reunião do Papa com os principais mentes, com os principais religiosos da Igreja Católica, para reorganizar a Igreja Católica, para reafirmar a sua fé e dar uma resposta a todas as críticas que ela vinha sofrendo. A pergunta número 2 é uma pergunta de teste. Ela vai comentar assim com vocês que o texto aborda que a Igreja Católica ela não queria só dar essas respostas para os protestantes. Ela também queria reafirmar. Ela queria se organizar. Inclusive, teve alguns pensadores que ajudavam nisso. Né? E aí ela destaca aqui na pergunta para vocês, o Erasmo de Roterdã, Teresa d'Ávila.
E aí a pergunta vai falar assim, ó, assinale a alternativa que explique corretamente quais eram esses pensamentos, né, que esses homens tinham para a igreja, esses intelectuais tinham para melhorar a igreja católica. Queria que a igreja abandonasse o poder, não. Que a igreja católica se unisse aos protestantes, pelo contrário, né, não. Desejava uma igreja que valorizasse os mais poderosos, também não, o contrário. Seria a letrinha B, defendia uma igreja voltada aos mais necessitados e não ao poder. O que eles mesmos vão falar? Nossa, a nossa igreja se preocupou tanto com o poder, parte dela, né? Que esqueceu sua principal função, que é se preocupar com aqueles que mais precisam da palavra, que mais precisam de Cristo, que mais precisam de ajuda física, espiritual, né? Então a letrinha B. A 3 também de teste. Sobre as decisões tomadas pelo Concílio de Trento, ó a pegadinha aqui, hein? Não gosto muito de pegadinha, mas é bom para treinar a tua atenção. Assinar a alternativa que não, ó, pois está em negrito grandão, corresponde às mudanças efetuadas no concílio. Então você vai ter assim, ó, letra A, os 7 sacramentos foram mantidos? Verdade. Assim como o culto à Virgem aos santos? Verdade. Então é errado que nós estamos procurando. Isso aconteceu mesmo. Tanto a fé quanto as boas obras eram necessárias para a salvação? Perfeito. Então, não só a fé, como Martinho Lutero, mas também as boas obras. Ninguém nasce predestinado. Então, essa era a visão da Igreja Católica. C. Reafirmou que as Escrituras eram importantes para a verdade cristã, mas as tradições da Igreja também. Certo. A Bíblia continua sendo a fonte mais importante, mas também tudo que a Igreja, né, nos séculos acumulou de conhecimento também era importante. Então, sobrou a letra D. A igreja deixava de ser a única com poder para interpretar as escrituras devido ao surgimento das novas igrejas cristãs. Não, não, não. A igreja nunca deixou de se considerar a única. Só aqui no século XX que ela vai fazer uma revisão desse posicionamento. Mas a igreja naquela época se considerava a única, sim, que poderia interpretar as escrituras. Então era a letra D, tá, pessoal? Questão 4. Além de reafirmar os principais dogmas da Igreja Católica, o Concílio de Trento também procurou instruir e moralizar o clero. Comente sobre as mudanças na Igreja com o objetivo de moralizar as ações do clero. Então essa pergunta bastante aluno me chamou no particular também. Porque, olha que coincidência, não é aquela pergunta que você acha a respostinha certinha, você tem que montar. Então, né, nós tínhamos aqui, logo depois do subtítulo, né, o Concílio de Trento, depois de tudo que fica mudado, a gente vai até achar a frase que fala isso. Ó. O concílio também estabeleceu algumas regras que visavam moralizar o clero, né? Tirar essas críticas ruins que tinha contra a igreja, moralizar, deixar uma coisa boa, moral. Né? Então você tinha que montar as respostas. Mas resumindo aí nessa partinha onde está as respostas, o que eles vão fazer? Agora os bispos vão ter que cuidar das suas paróquias e instruir os padres. Isso é o que, gente? Formação de seminário. Então uma das críticas que tinha era que o clero, o baixo clero, não tinha muita instrução. Por isso que ele não conseguia cumprir perfeitamente os dogmas da igreja. Agora o padre vai ter que estudar, ele vai ter que ser instruído pelo seu bispo. E pararam de vender indulgências, de comercializar o perdão. Então tudo isso foram formas de moralizar a Igreja Católica. Uma igreja que estuda, que preparam as pessoas que fazem parte dela para ter menos erros e também de comercializar a indulgência. A indulgência se mantém, mas agora de graça. Tá? Sacramento do perdão. Bom, a próxima pergunta. Explique qual foi a importância para a Igreja Católica da criação da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, ou os jesuítas, foram importantíssimos para a Igreja Católica. Essa ordem religiosa é como se eles fossem os soldados de Cristo. Então, nesse momento, né, além de preservar, de lutar pela Igreja Católica, o mundo está se expandindo pela América, a Europa, né, chegando à América, contornando a África, a Ásia, e alguém precisava levar os ensinamentos da Igreja Católica até esses povos que estavam sendo conquistados, né, que estavam sendo dominados. Que triste isso, né? Mas realidade daquela época que a gente está estudando. E coube aos jesuítas levar essa palavra da Igreja Católica, disseminar esse conhecimento da fé cristã católica para esses novos povos. E por fim, comente o que era o Tribunal do Santo Ofício, conhecido como Inquisição. Bom, gente, este era chamado também de Tribunal do Santo Ofício. Nesse tribunal eram julgados as pessoas que se posicionavam contra os dogmas da Igreja Católica ou de alguma forma atacavam a fé cristã.
As condenações podiam chegar simplesmente orações, penitências, jejuns, ou até castigos físicos, e naquele mais temido, a morte na fogueira. Tá? Foi uma forma da Igreja Católica lutar ali, nesse jogo de poder, pelo seu lugar na Europa. É triste quando a gente pensa isso, né? Violência em nome de Deus. Mas como também acontece, né, a violência de outros lados contra católico, católico contra outro lado, e até hoje a gente assiste essa barbaridade no mundo inteiro de se matar em nome de Deus, né, que não faz sentido. Beleza, gente? Até mais, obrigado aí por tudo, e que fique aí como revisão também para a prova de vocês a nossa devolutiva. Beijão, até a próxima aula.